Como é a sua relação com o seu pai? Você se sente acolhido, amado e admirado pelo seu pai? Pois saiba que a sua relação com o seu pai pode explicar muito sobre como você se relaciona com outros homens hoje em dia. E eu vou te explicar o porquê neste vídeo, então fica comigo. Bom, e a verdade é que talvez você não se dê conta, mas o seu relacionamento com o seu pai diz muito mais do que você imagina sobre a sua vida amorosa. E sabe por quê? Porque a relação de um filho gay com o seu progenitor é o primeiro e mais importante contato que ele tem com outro homem. É ali que ele aprende não apenas como deve agir, mas também o quão amado ele pode ser pela figura masculina. Daí, o que acontece quando essa interação primária é marcada por medo, por hostilidade e por distância durante a infância, como é o caso de muitos homens gays por aí? Acontece que vai dar ruim na capacidade de essa criança criar e manter relacionamentos íntimos com outros homens no futuro. Afinal, pense só, imagine a confusão mental na cabeça de um menino gay que cresceu entendendo que se ele quisesse conquistar a admiração do pai, ele deveria o quê? Deveria disfarçar quem ele era. Não deveria desmunhecar, deveria falar como homem, não poderia chorar, não poderia ter interesse por brincar por boneca e mais um montão de coisas que a masculinidade tóxica faz com as crianças desde cedo. Aliás, não só com as crianças, mas faz com todo mundo na sociedade ainda muito machista em que a gente vive. Pois é uma injeção diária de baixa autoestima, não é mesmo? Porque na prática, esse menino ele vai entender que se ele quiser conquistar o carinho e admiração de um outro homem, ele não pode ser ele mesmo. Ele vai aprender a não ser honesto com ele mesmo. E isso vai ter grande impacto na forma como ele vai se relacionar com outros homens depois. Essa criança vai crescer se sentindo inadequada, vai crescer acreditando que ela tem menos valor e que ela não merece ser amada porque do jeito que ela não consegue conquistar o primeiro grande amor masculino da sua vida. E eu nem preciso dizer que isso vai resultar em uma autossabotagem pesada lá na frente, não é mesmo? Funciona mais ou menos assim, o diálogo interno. Se o meu pai não me aceita como eu sou, não me ama como eu sou, não me admira, como outro homem vai poder ter todos esses sentimentos por mim? Pois é. Então entende como se o pequeno entende que fracassou em conquistar o primeiro homem da sua vida, o caminho para ter relações saudáveis e bem-sucedidas com outros homens vai ficando cada vez mais difícil. Então, se você sente que você está com dificuldades de vencer no game do amor, talvez seja uma boa ideia olhar para trás e tentar analisar como é e como era a sua relação com o seu pai. O que você aprendeu sobre autoestima com ele? Que valor você entendeu que você tem para outro homem a partir da relação com o seu pai? Será que você não está reproduzindo pensamentos que são do seu pai nas suas atitudes? E uma pergunta não menos importante: será que as suas atuais escolhas de parceiro não têm tudo a ver com como o seu pai é? Muita atenção aqui, porque isso acontece muitíssimo. Se você teve um pai distante, um pai hostil, um pai que não te admirava, que não te amava, que não te respeitava, pode ser que você busque homens que te tratem exatamente assim, porque foi essa a maneira que você entendeu que você se relaciona com outros homens. Esse é o tipo de carinho e afeto que você acredita que você merece receber. Então, inconscientemente, você pode estar buscando homens que se encaixem nesse perfil. Homens que te tratem exatamente como seu pai te tratava ou te trata. E não é só isso, existe uma forte tendência também de filhos que tiveram uma relação conturbada por algum motivo com seus pais buscarem pessoas semelhantes, exatamente porque aquela situação, por mais dolorosa que ela seja, já é uma situação que o cérebro conhece. Você talvez pode ter se acostumado a viver com um pai que tinha um relacionamento abusivo com a sua mãe. Então,
então, sem nem perceber, você busca alguém que também vá ter um relacionamento abusivo com você, porque esse tipo de relacionamento o seu cérebro já processou, e por pior que ele seja, ele já está acostumado a viver com aquilo. Da mesma forma, se o seu pai é ou era um alcoólatra, você pode se atrair inconscientemente por homens que tenham problemas com bebida, porque talvez lá atrás você não trabalhou essa questão e essa questão ainda está dolorosa e mal resolvida para você, que você sem nem perceber também busca outras maneiras de poder reviver aquilo para trabalhar aquilo. Faz sentido? Pois é inegável que tanto o relacionamento dos pais como o relacionamento dos pais com o filho tem grande influência em como essa criança vai construir relacionamentos lá na frente, seja com um homem ou com uma mulher. E é claro que a mãe também tem grande impacto nisso tudo. Mas o ponto que eu quero trazer aqui para vocês é que o pai, por ser a primeira grande referência masculina que o menino gay tem, ele tende a ter um impacto ainda maior, porque uma criança ganha noções de mundo a partir dos pais. Uma criança não tem ainda referências para tirar suas próprias conclusões sobre a vida ou sobre como ela pode se relacionar. Então, se ela entende que a relação dela com o homem é sinônimo de distanciamento e de falta de afeto, ela vai internalizar isso e vai levar isso para os seus relacionamentos posteriores. E agora você pode estar pensando, bom, e se eu não tive ou não tenho uma boa relação com meu pai, estou eu fadado ao fracasso? Não, é claro que não. Você pode e deve trabalhar essas questões em você para vencer esses bloqueios e para entender o que são questões do seu pai e o que são questões suas. E assim, a solução não está necessariamente em construir uma boa relação com o pai, porque muitas vezes isso não vai ser possível, seja porque o pai não está disposto a isso, ou às vezes porque o pai já nem é vivo mais. E aí, como faz? Por isso, a solução está sim em ressignificar essa relação e todas as histórias que você talvez tenha contado para si mesmo desde cedo. Tô dizendo que é fácil? Absolutamente não. É um trabalho que pode levar sim algum bom tempo, é um processo para você se autoconhecer, se entender e também praticar a empatia para entender o seu pai, para entender que muito das suas atitudes são fruto da educação e do fato dele ter crescido talvez em um contexto completamente preconceituoso, tradicional e que não aceitava de jeito nenhum a homossexualidade, entre tantas outras coisas, porque aqui a gente está falando de uma possível não aceitação do seu pai por você ser gay, mas pode ser que vocês tenham atrito por outros motivos, não exatamente por esse. E chega um momento na vida que por mais que o seu pai seja a sua referência, tenha sido a sua referência na infância e na adolescência, você tem que fazer essa ruptura para entender que ele não vai ser a sua referência para tudo e que para algumas coisas você vai buscar as suas próprias referências, porque ele pode ter uma visão de mundo completamente limitada e talvez não seja nem culpa dele, mas sim culpa de onde ele cresceu, das pessoas com quem ele sempre conviveu e das coisas que ele passou a vida inteira escutando. Então, quando você tem essa empatia de entender que não é fácil desconstruir uma ideia que já está enraizada há anos, você entende que qualquer não aceitação do seu pai é uma questão completamente dele e não sua, e que não diminui em nada o seu valor e não te torna menos incrível do que você sim é. Faz sentido tudo isso? Então, se faz sentido tudo isso, ou também se não faz sentido nenhum, por favor, deixe seu comentário aqui, deixe seu like se você gostou deste vídeo, mande para um amigo que você acredita que vai gostar de ver isso, e se ainda não está inscrito no canal, por favor, agora é a oportunidade de badalar esse sino e receber todas as notificações de próximos vídeos. Eu te espero numa próxima!